tipos de contratos, como seja o contrato de locação ou aquisição de bens móveis, o contrato de aquisição de serviços, as concessões de obras públicas ou de serviços públicos. E, portanto, aquilo que é o objetivo para esta tarde, digamos assim, é eu conseguir transmitir-vos, ainda que de forma muito sintética e muito sucinta, aqueles que são as principais diferenças que distinguem este processo de formação de contrato de empreitada de obras públicas. Evidentemente que depois, já na fase da execução de contrato, o contrato de empreitada de obras públicas tem também bastantes diferenças daquilo que é o acompanhamento da execução de um contrato deste género, daquilo que é, mais uma vez, o acompanhamento de um contrato de aquisição de bens móveis, locação de bens móveis, aquisição de serviços, mas nós hoje, neste período de tempo que temos reservado para o efeito, vamos falar apenas e só sobre as especificidades do processo de formação de contrato. E depois, no final, mesmo no final, assinalarei aquelas que são as várias fases do processo as principais fases do processo de acompanhamento da execução de contrato, mas naturalmente só isso daria, de facto, pano para mangas, e nós hoje vamos essencialmente focar sobre as especificidades do contrato de empreitada de obras públicas. O primeiro ponto que eu não queria deixar de partilhar convosco e que tem a ver exatamente com o seguinte: o contrato de empreitada de obras públicas é, tal como nos diz o artigo 16 do Código dos Contratos Públicos, é um contrato que está submetido, digamos assim, à concorrência de mercado, ou seja, é um contrato que, pelas suas especificidades, pela sua natureza, é um contrato que é formado em ambiente concorrencial e é um contrato que, por esse facto, está sujeito à parte 2 do Código. Aliás, o artigo 16 tipifica os principais tipos de procedimento que nós temos de adotar para formar contratos públicos e depois tipifica aqueles que são os tipos de contrato que estão sujeitos à concorrência de mercado, e aí se enquadra naturalmente o contrato de empreitada de obras públicas. Dar nota ainda que depois, na parte 3 do Código, ou seja, a parte 2 é a parte que nós consideramos para efeitos de instrução da fase pré-contratual, ou seja, tudo aquilo que vai desde a decisão de contratar ou até antes, desde a fase da consulta preliminar ao mercado, é aquilo que nós temos que acompanhar para formar o contrato, e depois a parte 3, como vocês sabem, é aquilo que nós temos que considerar quando estamos já na fase de acompanhamento da execução de contrato. E como eu vos dizia... Pedro, peço desculpa. E uma Força, vez que ainda Marisa. estamos na fase 1, Ok. antes que evolua para a fase 2. Força. Não, nós temos aqui a indicação de que a apresentação não está a ser visível. E eu sei porquê, tem a ver com o facto de ter sido alterado o co-anfitrião. E, portanto, peço desculpa aqui a Beatriz Ainda bem e que alertaram o para isso. 14. Sim, já tinham alertado, e então eu ia Obrigado. só. Vamos só validar isto, de que já está a projetar novamente, e entretanto vou então sair. Perfeito. Ok, já Ok. está. Muito bem, e obrigado pelo alerta, porque senão estava aqui 1h30 a falar e a olhar para a apresentação, não é? E Sim, sem haver a correspondência. Muito obrigado a quem alertou para esse facto. De facto, é importante. Para mim, ela está visível e, portanto, eu já ia aqui a grande velocidade, sem considerar que vocês não a estavam a ver. Ora bem, então, muito obrigado mais uma vez por essa indicação. Tal como vos estava a falar do artigo 16, temos então a indicação do contrato de empreitada de obras públicas como um dos contratos que estão tipicamente sujeitos à concorrência de mercado e, como tal, são formados no âmbito daquilo que é o conjunto de regras que está na parte 2 do Código dos Contratos Públicos, e eu dizia-vos também que temos que olhar depois para a parte 3 para acompanhar aquilo que é o processo de execução de contrato. No entanto, antes de nós voltarmos a falar da parte 2, que é efetivamente onde estão, não só na parte 2, vamos também já ver a seguir, mas é essencialmente na parte 2 do Código que estão todas as principais regras relacionadas com o processo de formação de um contrato de empreitada de obras públicas. Vamos apenas olhar para a parte 3 do Código, porque na parte 3, tal como eu vos dizia, nós temos uma referência expressa às regras que se aplicam aos vários tipos de contrato. E, portanto, a partir do artigo 343 e seguintes, nós temos regras relacionadas com aquilo que é o contrato de empreitada de obras públicas. E é também nesse artigo 343 que nós temos a noção de empreitada de obras públicas. Eu, naturalmente, que não queria, numa sessão deste género,
passar muito tempo a falar sobre a noção de contrato de empreitada de obras públicas, ainda assim eu não queria deixar de fazer referência a dois aspectos, dois ou três aspectos. O primeiro é de que nós estamos perante um contrato de empreitada de obras públicas sempre que temos um contraente público a realizar uma obra pública e, portanto, é importante que estejamos aqui perante um contraente público e, como vocês sabem, a definição daquilo que é um contraente público está naturalmente relacionada com a noção de entidade adjudicante, que está no artigo 2º do Código. Depois, para além disso, há também aqui um aspecto importante que é referido pelo próprio artigo 343, que remete à definição de obra pública para um conjunto de obras, digamos assim, que se enquadram nas subcategorias previstas na Lei 41/2015. Esta Lei 41/2015 é a lei que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade de construção e é, de certa maneira, através da análise aos anexos a esta Lei 41/2015 que nós vamos conseguir perceber se determinado tipo de trabalho é ou não é enquadrável como empreitada de obra pública. Isto é importante porque, não raras vezes, surgem nas entidades adjudicantes dúvidas sobre se determinados trabalhos são ou não são considerados como empreitada de obras públicas. E eu permito-me até dizer que, por vezes, as entidades adjudicantes caem muito facilmente na tentação de considerar que determinado tipo de trabalho não é classificável como empreitada de obra pública, tratando-o como uma prestação de serviços. Isto para quê? Para o retirar, digamos assim, daquilo que é o regime específico das empreitadas de obras públicas. Eu não queria deixar, naturalmente, de forma muito sucinta, não queria deixar de dar nota de que há, de facto, que ter muito cuidado naquilo que é a definição de empreitada ou de trabalhos, digamos assim, enquadráveis como empreitada de obra pública, porque não podemos correr o risco de estar a formar um contrato de aquisição de serviços, quando, na realidade, o que está em causa é uma empreitada de obra pública. E, portanto, deixo aqui também esta nota de que um ponto prévio importante é esta classificação sobre o que se vai realizar, se é ou não é enquadrável. E para esse efeito, volto a dizer, é importante olhar para o artigo 343 e olhar também para os anexos da Lei 41/2015, lei esta que já teve algumas alterações, portanto tenham isso também em consideração. Depois, um outro aspecto final que eu queria partilhar convosco relativamente a esta noção de empreitada tem a ver com o seguinte: a empreitada naturalmente realiza-se sobre um imóvel, ou seja, é uma obra que pode ser uma obra de construção, reconstrução, ampliação, alteração, adaptação, como vocês podem ver aqui do número 2 do 343, que é realizada sobre um imóvel. E é também importante que nós tenhamos a noção de que os bens móveis que são utilizados na realização dos trabalhos passam a incorporar aquele bem imóvel e, portanto, aquilo que nós temos no final da realização da empreitada é um bem imóvel que ou foi construído e passa a ter, de facto, uma natureza diferente daquela que era a natureza inicial antes da obra, ou foi recuperado, ou foi restaurado e, portanto, a empreitada realiza-se sobre um bem imóvel, sendo que os bens móveis usados na empreitada e que passem a estar no próprio bem imóvel onde se realiza a empreitada passam a fazer parte integrante também desse bem imóvel. Isto, portanto, são alguns aspectos que eu não queria deixar de partilhar convosco e que estão diretamente associados à noção de empreitada de obra pública. Depois, falando especificamente daquilo que é, então, a tramitação e a preparação e a instrução de um processo de formação de um contrato de empreitada de obras públicas. Portanto, já vimos que um contrato de empreitada de obras públicas é formado em ambiente concorrencial. Já vimos que temos então que olhar especificamente para aquilo que nos diz a parte 2 do Código dos Contratos Públicos. Temos também que ter em consideração, e eu vou tentar da forma mais completa possível, temos ainda que ter em consideração que há um conjunto de legislação que se aplica à formação de contratos de empreitadas de obras públicas e que nós não podemos deixar de ter em consideração, e eu permito-me fazer só aqui uma breve referência
Há a Lei 31 de 2009, que fala da qualificação profissional dos responsáveis por projetos e pela fiscalização da obra. Há a Portaria 255 de 2023, que revogou a Portaria 701/2008 e que é relativa à execução de projetos de execução e, portanto, é uma norma importante. A Lei 41 de 2015, que eu acabei ainda agora de referir, que está relacionada com o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade de construção. Ainda relativo a este diploma, é também importante consultarmos a Portaria 212 de 2022, que tem a definição dos valores das classes dos alvarás e que foi uma portaria que veio agora, em 2022, revogar a portaria que já era de 2012, a Portaria 119 de 2012. Temos ainda, e já vos falo um bocadinho sobre isso, a Portaria 959 de 2009, que tem o formulário de caderno de encargos, e, por último, deixem-me também fazer referência a mais dois diplomas. O Decreto-Lei 273 de 2003, que fala sobre o Plano de Segurança e Saúde e Trabalho, e também, por último, o Decreto-Lei 6 de 2004, que se refere à revisão de preços, ok? Eu depois vou ainda fazer uma abordagem muito rápida a um diploma que está, que é apenas obrigatório para a administração direta e indireta do Estado e para o setor empresarial também do Estado, que está relacionado com os critérios ecológicos e que é a resolução do Conselho de Ministros número 132 de 2023. Eu depois vou fazer uma breve referência a este diploma também. Portanto, estas são as principais normas legais, para além, naturalmente, do Código dos Contratos Públicos, que nós devemos ter em consideração quando estamos a instruir um processo de formação de um contrato de empreitada de obras públicas. Para além disso, não queria deixar também de vos falar um pouco sobre aquilo que é o planeamento associado à formação destes contratos de empreitada de obras públicas. Isto porquê? O planeamento é sempre, e acho que o podemos dizer de forma muito sincera, apesar de ter aqui uma plateia bem grande, mas o planeamento da contratação pública sempre foi um calcanhar de Aquiles desta área. Ou seja, as entidades adjudicantes, apesar de estarem naturalmente a fazer um caminho que eu acho que é visível no sentido de melhorar a sua atuação na área da contratação pública, isso implica muito melhorar o planeamento na área da contratação pública. Não existem condições para que os serviços da área da contratação pública e todos os outros serviços que dependem diretamente desses serviços, não há condições para se responder em tempo às necessidades que se colocam e que carecem da formação de contratos. Não há, como eu vos dizia, hipótese de o fazer sem o devido planeamento. E no caso das empreitadas de obras públicas, o planeamento, naturalmente, que tem aqui, por um lado, uma dificuldade e, por outro, um desafio adicional. A dificuldade está relacionada com o seguinte: existem, de facto, várias empreitadas que são necessárias para responder a necessidades que não se conseguem antecipar. Um muro que cai, que rui, uma estrada que fica em péssimas condições por força de algum tipo de incidente que não era antecipável, um edifício que vai passar a ser utilizado e que não estava previsto utilizá-lo porque houve, entretanto, uma qualquer passagem de competências, alteração, enfim, seja o que for. Existem determinadas áreas em que não é efetivamente possível prever, planear as necessidades inerentes à execução de empreitadas de obras públicas. E isso, naturalmente, que, tal como acontece também com outro tipo de contrato, no caso das empreitadas é um pouco mais problemático. Porquê? E aqui entra o tal desafio de que eu estava a falar. É mais problemático porque nós vamos já ver a seguir que o processo de formação de contrato, em especial quando estamos a falar de trabalhos que não são trabalhos de manifesta simplicidade, são procedimentos que exigem a anexação ao caderno de encargos de um projeto de execução. Ora, um projeto de execução, como saberão muitos de vocês muito melhor do que eu, um projeto de execução não se faz de um dia para o outro. Um projeto de execução é, de facto, algo que, naturalmente, em função da respectiva complexidade, das várias
particularidades que a obra possa ter, mas um projeto de execução demora algum tempo a ser preparado. E isto significa o quê? Significa que nas tais obras que não são consideradas ou não são classificáveis como de manifesta simplicidade, sempre que uma entidade pretende avançar com a realização de uma empreitada, tem previamente, naturalmente, que tratar de obter o necessário projeto de execução para avançar com a execução dessa obra. Ora, se nós já sabemos e temos, uns mais, outros menos, esta experiência de que, mesmo quando entre o momento da necessidade ou da identificação da necessidade e a formação de contrato, passa muitas vezes muito mais tempo do que aquele que é o tempo que nós temos disponível para responder a essa mesma necessidade. Agora, se nós introduzimos nesse caminho, digamos assim, um passo adicional que por vezes demora meses e pode até demorar. Isto significa o quê? Significa que, principalmente para obras mais estruturais, o planeamento é absolutamente fundamental. Quem que aqui está a ouvir-me e está mais na área do acompanhamento do processo de formação de contrato, sabe bem e sofre na pele, eu diria, sabe bem que muitas vezes a resposta àquilo que são as exigências do serviço não é possível porque não se faz o devido planeamento. E, portanto, o planeamento é importante em todas as áreas, como é óbvio. No caso das empreitadas de obras públicas, tem este elemento adicional, que é um elemento que pode efetivamente impor alguns meses para a preparação dos projetos de execução que têm que ser anexos ao caderno de encargos. Já vamos ver a seguir que nem todos os procedimentos de formação de contratos de empreitadas de obras públicas têm que ter projeto de execução, mas isto tem, acreditem, um impacto muito grande naquilo que é o processo de formação de contrato. Portanto, aqui o planeamento é, sem dúvida alguma, bastante importante. E isto é uma diferença relativamente àquilo que são os outros tipos de contrato. Depois, relativamente à preparação das peças do procedimento. Como vocês sabem, um procedimento de formação de contrato inicia-se com a decisão de contratar. A decisão de contratar, que está regulada no artigo 36 do Código, é efetivamente o momento inicial, o momento formal de início da instrução do procedimento de formação de contrato. Contudo, antes desse momento, digamos assim, há muito trabalho a desenvolver, há muitas fases pré-procedimentais que temos que cumprir para que a decisão de contratar seja proferida corretamente e em cumprimento do artigo 36. Isto porque na decisão de contratar, o órgão competente para a decisão de contratar vai tomar um conjunto de decisões, nomeadamente vai autorizar a despesa, vai escolher o tipo de procedimento a adotar, em função, naturalmente, na grande maioria das vezes, do valor do contrato, não só, mas principalmente, e vai também, juntamente com essa decisão, vai também aprovar as peças do procedimento. E, portanto, isto significa o quê? Significa que, até ao momento em que os serviços apresentam uma proposta de decisão de contratar ao órgão, os serviços têm efetivamente que preparar as peças do procedimento. Entre as peças do procedimento, como vocês sabem, nós temos o convite e o programa de procedimento, convite para os procedimentos de ajuste direto e consulta prévia, programa de procedimento para os procedimentos de concurso público e de concurso limitado por prévia qualificação, que naturalmente são procedimentos abertos, são procedimentos concorrenciais. No caso do ajuste direto e da consulta prévia, por serem procedimentos fechados, procedimentos não totalmente concorrenciais, no caso da consulta prévia, aí não temos um programa de procedimento, temos um convite. E para além disso, temos ainda o caderno de encargos. Ora, no caso do caderno de encargos, existe desde 2009, através da portaria 959/2009, um formulário de caderno de encargos, ou seja, uma base, uma minuta daquilo que pode ser um caderno de encargos para a formação de um contrato de empreitada. Este formulário, que já é de 2009 e, portanto, que já tem muito tempo, ele foi, como vocês sabem, aprovado no ano seguinte
ao ano da entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos, que é de 2008, mas como eu vos dizia, é um documento que já tem muitos anos e que, portanto, já tem algumas regras que estão desatualizadas e que, efetivamente, precisam de ser revistas. Ao que sabemos, estava em preparação um novo formulário de caderno de encargos para as empreitadas de obras públicas. Contudo, agora, com estas alterações governamentais, como é natural, temos que esperar para ver em que sentido é que evolui esta preparação que estava a ser levada a efeito para se elaborar uma nova portaria de formulário de caderno de encargos. Ainda assim, este formulário é, sem dúvida alguma, um ponto de partida para ter em consideração quando preparamos um formulário quando preparamos um caderno de encargos para levar a efeito a preparação de um processo de formação de contrato de empreitada de obras públicas. Olhando agora para aquilo que se exige no caso dos contratos de empreitadas de obras públicas, queria alertar-vos para o seguinte. Vimos, portanto, a tal portaria que tem o formulário de caderno de encargos, e quando nós preparamos um caderno de encargos, e dar nota de que o caderno de encargos, como vocês também saberão, é naturalmente o projeto de contrato, ou seja, é o documento através do qual a entidade adjudicante define cláusulas jurídicas e cláusulas técnicas que depois pretende que sejam cumpridas durante a execução do contrato. Portanto, é no caderno de encargos que nós colocamos tudo aquilo que são os aspectos da execução do contrato que queremos que sejam depois executados pelo co-contratante já durante a execução do contrato. Mas, como eu vos dizia, as regras do caderno de encargos estão no artigo 42, em termos gerais, e depois estão também no artigo 43, sendo certo que o artigo 43 tem as particularidades, digamos assim, que nós devemos ter em consideração quando preparamos um caderno de encargos de empreitada de obras públicas. E tal como eu já vos tinha dito há pouco, o número 1 do artigo 43 diz-nos logo que o caderno de encargos, num processo de formação de um contrato de empreitada de obras públicas, deve ter ou deve ser sempre constituído também por um projeto de execução. E, portanto, a regra é aquela que nós retiramos do número 1 do artigo 43. Quando nós vamos avançar com um procedimento para formar um contrato de empreitada de obras públicas, nós devemos incluir no caderno de encargos um projeto de execução. Esta é a regra. E, volto a reforçar, o projeto de execução tem que ser elaborado agora de acordo com a portaria 255/2023, ok? Acontece que, se nós olharmos para esse número 1 do artigo 43, ele diz-nos ainda que esta regra é, naturalmente, sem prejuízo daquilo que nos diz o número 2 do artigo 42. E o número 2 do artigo 42 diz-nos que, em situação de manifesta simplicidade das prestações que constituem objeto do contrato a celebrar, nós podemos juntar ao caderno de encargos não um projeto de execução, mas apenas, como aqui nos diz o número 2, uma mera fixação de especificações técnicas e uma referência a outros aspectos essenciais da execução do contrato, tais como o preço ou prazo. Portanto, dito isto, a regra é de que o caderno de encargos dos procedimentos de formação de contratos de empreitadas deve incluir um projeto de execução. Em situações de manifesta simplicidade, pode o caderno de encargos não ser constituído por esse projeto de execução. Eu considero que, nesses casos de manifesta simplicidade, pode ou deve o caderno de encargos ser acompanhado de um mapa de quantidades, ou seja, dos trabalhos que pretendemos que sejam executados, e de uma memória descritiva onde se identifique também a forma como se pretende que os trabalhos sejam executados, ainda que de forma naturalmente muito, muito sintética. Mas para quê? Para que a entidade adjudicante consiga, não tendo um projeto de execução, consiga, pelo menos através desses dois documentos, definir mais corretamente aquilo que é o propósito que pretende alcançar com a realização daquela empreitada. Outro aspecto que eu não queria deixar de partilhar convosco é o seguinte: mesmo nas situações em que, ao abrigo deste artigo 43, número 1, que depois remete para o número 2 do 42, nós avançamos com a execução de uma empreitada que consideramos de manifesta simplicidade,
o procedimento decisório, ou seja, a informação ou alguma informação que se anexe à decisão de contratar, deve, na minha perspectiva, sob o ponto de vista mais técnico, deve definir exatamente ou deve concluir sob um ponto de vista eminentemente técnico, o porquê de se considerar que aqueles trabalhos são de manifesta simplicidade. Ou seja, sempre que vai haver uma decisão de contratar no âmbito de um processo de formação de um contrato de empreitada em que não se inclui no caderno de encargos o projeto de execução, na minha perspectiva deve haver na informação que sustenta a decisão de contratar uma informação que faça referência ao facto de estarmos perante trabalhos de manifesta simplicidade. Eu depois partilho aqui convosco um acórdão do Tribunal de Contas, o acórdão número 1/2022, que foi preferido no âmbito dos processos que aqui estão indicados, e através desse acórdão consegue-se, caso tenham esse interesse, naturalmente, consegue-se perceber um bocadinho melhor dos aspectos, naturalmente aspectos eminentemente técnicos, não só, mas principalmente. É claro que há outros aspectos que também são relevantes, nomeadamente o prazo de realização dos trabalhos, o valor do próprio contrato. Todos estes aspectos, mas principalmente o aspecto técnico, são fundamentais para perceber aquilo que é ou não é classificável como trabalhos de manifesta simplicidade. Portanto, esta eu diria que é uma das principais diferenças naquilo que é o processo de formação de um contrato de empreitada de obras públicas, ou seja, o facto de nós termos objetivamente que partir do princípio de que um caderno de encargos de um procedimento de formação de um contrato de empreitada tem de incluir um projeto de execução, porque depois, associado a tudo o que é o projeto de execução, vem um conjunto de outras obrigações que não podemos deixar de ter em consideração. Para além disso, e no que se refere ainda também ao projeto de execução, diz-nos depois o mesmo artigo 43, agora no número 4, que o projeto de execução tem obrigatoriamente que ser acompanhado destes elementos que aqui estão identificados. Uma descrição dos trabalhos preparatórios ou acessórios, tal como estão definidos no artigo 350, e ainda uma lista completa de todas as espécies de trabalhos necessárias à execução da obra a realizar e do respectivo mapa de quantidades. Estes elementos são elementos que, por força do artigo 43, número 4, têm obrigatoriamente que constar do projeto de execução. Depois, o número 5 do mesmo artigo 43, e volto a chamar a atenção que este artigo 43 tem as especificidades do caderno de encargos de contratos de empreitadas de obras públicas. Como eu vos dizia, o número 5 do artigo 43 depois tem um conjunto de elementos que podem também exigir-se como fazendo parte do processo de formação de contrato de empreitada e muitas vezes fazendo parte do próprio projeto de execução, na medida em que são elementos dos quais muitas vezes depende a execução do próprio projeto de execução. E como eu vos dizia, no número 5 do artigo 43 temos alguns elementos que podem também ter de fazer parte daquilo que é o caderno de encargos e o projeto de execução que depois se junta ao caderno de encargos. Estamos a falar de levantamentos e análises de base e de campo, de estudos geológicos e geotécnicos, estudos ambientais, estudos de impacto social, económico ou cultural, resultados de ensaios laboratoriais e também um plano de prevenção e gestão de resíduos de construção. Tudo isto está no número 5 do artigo 43. Em determinadas situações, pode, efetivamente, não ser necessário algum destes elementos. Isso é perfeitamente possível, dependendo, naturalmente, do tipo de obra que estiver em causa. Ainda assim, e tal como eu referi, quando me referi à manifesta simplicidade, se verificar tecnicamente que algum destes elementos não é necessário face ao tipo de obra que vai ser realizado, deve ficar no processo uma justificação, mais uma vez, uma informação de cariz eminentemente técnico, que justifique o porquê de não se juntar ao processo determinado elemento destes que estão identificados no número 5 do artigo 43. Okay? Isto significa, de facto, que alguns destes elementos podem não ser necessários, é verdade, pode não, ao contrário do que acontece com
os elementos exigidos pelo número 4, que são obrigatoriamente anexos ao projeto de execução, o projeto de execução pode não ter algum dos elementos que estão no número 5. Mas se isso acontecer, deve estar também no procedimento, ou seja, nas informações que são depois levadas à decisão do órgão competente para a decisão de contratar, deve estar perfeitamente definido, do seu ponto de vista técnico, o motivo que justifica a não junção de algum destes elementos ao projeto de execução. Até porque nós vamos já ver a seguir que um dos motivos geradores de nulidade do caderno de encargos é precisamente a não junção de algum destes elementos ao projeto de execução. E, portanto, se algum deles não é necessário e tecnicamente se consegue justificar essa desnecessidade, então aquilo que se deve fazer é o quê? É logo, no procedimento, indicar os motivos que tecnicamente justificam essa dispensa. Sob pena de, se não o fizermos, mais à frente pode ser invocada a nulidade do caderno de encargos e depois o que é que temos que andar a fazer? Temos que andar a tentar reparar a situação de nulidade que foi verificada. Portanto, aquilo que, sob o ponto de vista prático, me parece mais adequado, e eu diria até que mais fácil até de colocar o procedimento a ser instruído com a maior celeridade, mas também com a maior segurança possível, é na ausência de algum destes elementos, ou perante algum motivo que fundamenta a dispensa de algum destes elementos, indicar isso logo na informação que é levada à decisão do órgão. Depois, por último, o projeto de execução, naturalmente, tem ainda que cumprir com as exigências impostas pela Portaria 255 de 2023. E, portanto, aqui inclui-se um conjunto de regras gerais e depois um conjunto de regras específicas por tipo de obra. Mas eu já vos falo um bocadinho sobre esta Portaria 255 de 2023. Depois, ainda dentro daquilo que é a elaboração do projeto de execução, não há naturalmente nenhum obstáculo a que o projeto de execução seja realizado por técnicos da própria entidade, ou seja, se a entidade adjudicante, e eu sei que estão aqui muitos colegas de muitos municípios e sei que existe muitas vezes essa prática e não acho que seja uma má prática, mas, como eu vos dizia, quando uma entidade adjudicante verifica que está perante a realização de uma empreitada e conclui que essa empreitada não é classificável como de manifesta simplicidade, então o passo seguinte qual é? É avançar para a execução do do projeto de execução. E, tal como aqui vocês conseguem verificar, pode ser esse projeto elaborado por técnicos da própria entidade ou pode avançar-se para um processo autónomo de aquisição de serviços de elaboração do projeto de execução. Duas breves notas. A primeira nota: quando os trabalhos de elaboração do projeto de execução são levados a efeitos internamente, isso não significa que os técnicos autores do projeto de execução, e o projeto de execução é constituído por vários projetos, como é evidente, várias áreas, dependendo do tipo de obra que está em causa, naturalmente, mas os responsáveis pela execução do projeto de execução estão na mesma sujeitos às regras da Lei 31 de 2009, que tem, como eu vos disse, a qualificação profissional dos responsáveis pelos projetos e tem aqui, para além das qualificações exigidas para os vários tipos de projetos, tem também aqui como é que deve ser constituída a equipa de projeto. Um aspecto importante que eu queria também referir-vos, quando falar aqui já do ponto seguinte, tem a ver com a celebração de contrato escrito quando se promove a obtenção do projeto de execução externamente. Mas relativamente aos técnicos da entidade, eu queria essencialmente alertar que eles estão na mesma sujeitos às responsabilidades e às exigências da Lei 31 de 2009. Quando o projeto de execução vai ser adquirido a um terceiro, ou seja, vai ser adquirido a uma entidade que fica responsável por elaborar esse projeto de execução, naturalmente que tem que se colocar todas as exigências relativas às qualificações que devem ter os autores de projetos, deve naturalmente esse processo de aquisição de serviços cumprir com todas as regras da parte 2 do Código dos Contratos Públicos e a escolha do tipo de procedimento será feita por regra em função do valor do contrato e, portanto, vamos ter que olhar para o valor do contrato para escolher o tipo de procedimento e, naturalmente,
que no caderno de encargos deste contrato de aquisição de serviços e elaboração do projeto de execução vai ter que se fazer referência, entre outras coisas, ao cumprimento integral da portaria 255/2023. E eu ainda, relativamente a este ponto, não queria deixar de alertar, porque é algo para o qual nós nem sempre estamos sensibilizados, mas o artigo 7º da Lei 31/2009 exige que os contratos de aquisição de serviços para elaboração de projeto sejam reduzidos a escrito e, para além disso, para além do teor e do conteúdo obrigatório que consta do artigo 96 do Código dos Contratos Públicos, como vocês sabem, o artigo 96 do Código indica quais é que são as cláusulas que devem obrigatoriamente constar do contrato quando ele é reduzido a escrito, mas como eu vos dizia, para estes contratos de aquisição de serviços de elaboração do projeto de execução, o contrato tem que ser reduzido a escrito e, para além disso, deve constar, para além dos elementos do artigo 96, devem ainda constar os elementos que são indicados no artigo 7º desta Lei 31/2009. E, portanto, esse era um aspecto que eu não queria deixar de partilhar convosco. Portanto, aspectos que, mais uma vez, reparem, porque é que eu há pouco estava a dizer que o planeamento é muito importante? Porque estamos a ver que antes de chegar à fase propriamente dita de instrução do processo de formação de contrato de empreitada, se não estivermos perante trabalhos de manifesta simplicidade, há todo um processo até termos o projeto de execução em condições de ser junto ao caderno de encargos e, como nós vimos há pouco, a decisão de contratar inclui a aprovação das peças do procedimento e, portanto, se nós vamos juntar o projeto de execução ao caderno de encargos, só quando eu tiver o projeto de execução concluído para juntar ao caderno de encargos é que eu o posso levar à aprovação do órgão competente para a decisão de contratar. Para além disso, e para além do regime, digamos assim, normal, e acho que se pode efetivamente classificar desse modo, que é o regime da execução de empreitada de obras públicas com base num projeto de execução apresentado pela entidade adjudicante e junto ao caderno de encargos, como eu vos dizia, podemos ainda ter uma situação que é designada por concessão-construção, em que a entidade adjudicante entrega ao adjudicatário a responsabilidade não só de realizar a empreitada, como também a responsabilidade de elaborar o projeto de execução. A regra do recurso à concessão-construção está no número 3 do artigo 43 e aplica-se apenas a situações excepcionais, e essas situações excepcionais têm que ser muito bem fundamentadas. O Tribunal de Contas é muito exigente na fiscalização do cumprimento destas regras do número 3 do artigo 43 e, portanto, vocês podem ver aqui as situações que permitem o recurso à concessão-construção, isto porque o Tribunal de Contas entende que este modelo não é um modelo que melhor defende o interesse público, naturalmente na perspectiva do Tribunal de Contas. O que acontece é que, atualmente, para além deste regime geral do recurso à concessão-construção, que está previsto no número 3 do 43, temos ainda, atualmente em vigor, como vocês sabem, as medidas especiais de contratação pública que estão na Lei 30/2021, sendo que esta Lei 30/2021 foi revista no final de 2022 pelo Decreto-Lei 78/2022 e este Decreto-Lei acrescentou às medidas especiais de contratação pública um artigo 2º-A e este artigo 2º-A vem prever para as medidas especiais de contratação pública que, como vocês sabem, são uma tentativa, eu diria mesmo, uma tentativa não muito feliz do legislador de estabelecer medidas que tinham como propósito, muito por força desta pressão adicional de execução de financiamento, medidas que visavam simplificar o processo de formação de contrato. Volto a dizer, não acho que exista grande simplificação resultante destas medidas especiais de contratação pública. Ainda assim, o legislador passou agora, a partir de 2 de dezembro de 2022, a incluir nesta Lei 30/2021, o artigo 2º-A, que fala efetivamente sobre a possibilidade de recurso ao regime especial de empreitadas de concessão-construção. E a grande diferença, ou as grandes diferenças, são as seguintes.
tudo aquilo que uma entidade adjudicante possa enquadrar no âmbito do recurso às medidas especiais de contratação pública, nomeadamente quando estão em causa procedimentos pré-contratuais relativos à execução de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, procedimentos pré-contratuais em matéria de habitação e descentralização, matéria de tecnologias de informação e conhecimento, saúde e apoio social, execução do programa de estabilização económica e social. Portanto, tudo aquilo que sejam procedimentos pré-contratuais enquadráveis nestes âmbitos que estão identificados nos artigos 2º até ao artigo 8º da Lei 30/2021, podem ser levados a efeito, se estiver em causa naturalmente algum tipo de empreitada de obra pública, podem ser levados a efeito através do recurso ao regime da concessão-construção. Isto porque o artigo 2º-A da Lei 30/2021 não impõe a fundamentação da excepcionalidade que impõe o número 3 do artigo 43 do Código. Portanto, o que é que nós temos? No regime geral do Código, nós temos a possibilidade de recorrer ao regime da concessão-construção em situações excepcionais devidamente fundamentadas, e a fundamentação não é muito fácil, não é muito acessível, digamos assim. No caso da aplicação das medidas especiais de contratação pública, as entidades adjudicantes podem, pura e simplesmente, decidir recorrer ao modelo de concessão-construção sem terem que fundamentar qualquer tipo de excepcionalidade para esse caso. Para além disso, há duas outras especificidades que estão aqui no artigo 2º-A. Primeira, no caso do regime geral da concessão-construção, a entidade adjudicante tem que juntar ao caderno de encargos não um projeto de execução, mas sim um programa preliminar. E depois, o que vai acontecer é que o adjudicatário vai ter que elaborar o projeto de execução e depois avançar para a execução da empreitada, desenvolvendo o programa preliminar, que é naturalmente um programa que já tem algumas linhas orientadoras, mas não é ainda muito densificado. No caso das medidas especiais de contratação pública, a entidade adjudicante vai juntar ao caderno de encargos um estudo prévio. Contudo, o estudo prévio que vai juntar-se ao caderno de encargos fica dispensado de cumprir com várias das exigências que estão na Portaria 255/2023. Portanto, ainda que o estudo prévio seja naturalmente mais desenvolvido que um programa preliminar, aqui o legislador, como permite que não se cumpram todas as regras que estão na Portaria 255/2023, isso de facto faz com que este estudo prévio seja menos robusto do que aquilo que seria se cumprisse com todas as regras da Portaria 255/2023. E, portanto, queria também partilhar convosco esta figura da concessão-construção, que é de facto algo apenas específico das empreitadas de obras públicas e as suas especificidades atuais face ao regime das medidas especiais de contratação pública. Depois, um outro aspecto também importante relacionado ainda com o projeto de execução, e reparem que o projeto de execução tem uma preponderância e uma importância tão grande no processo de formação de contrato de empreitada de obras públicas, tal como eu vos dizia, há também aqui que ter em consideração a revisão do projeto de execução. A revisão do projeto de execução é obrigatória, e é obrigatória na medida em que o número 2 do artigo 43 do Código dos Contratos Públicos impõe que, para obras que sejam classificadas de acordo com a Portaria 255/2023, na categoria 3 ou superior, ou ainda, para obras cujo valor do contrato seja enquadrável na classe 3 de alvará ou em classe superior, neste tipo de situação, ou seja, numa ou noutra, não tem que estar obrigatoriamente cumpridos os dois requisitos, basta que esteja cumprido apenas um dos dois requisitos. Quando estamos perante situações deste género, deve a entidade adjudicante promover a revisão do projeto. A revisão do projeto deveria ter uma legislação própria que regulamentasse a forma como se concretiza essa revisão, nomeadamente dar nota de quem é que pode ter efetivamente a capacidade para promover essa revisão do projeto, em que moldes é que essa revisão do projeto deve ser feita, que aspectos devem ser verificados, como é que deve ser materializada a revisão do projeto, que pontos é que nessa materialização devem obrigatoriamente ser
referidos, qual a efetiva responsabilidade dos revisores de projetos, enfim, há de facto bastantes aspectos relacionados com a revisão de projeto que não estão regulamentados e que dificultam a concretização deste regime. Ainda assim, aquilo que eu gostava que ficasse claro, e aliás isso também decorre da Lei 31 de 2009, deixem-me só confirmar, julgo que é do artigo 18, só para não estar aqui a dizer asneiras, efetivamente está relacionado, está no artigo 18, número 2 também, da Lei 31 de 2009, esta obrigação de revisão de projeto, assim como também é feita referência à revisão de projeto na portaria 255 de 2023. Portanto, gostava que ficasse também aqui transmitida esta ideia, naturalmente que num formato destes é apenas transmitir a ideia e fazer referência ao enquadramento legal, mas gostava, como eu disse, que ficasse também aqui registada esta ideia de que os projetos, desde que enquadráveis numa destas duas situações do artigo 43, número 2, estão sujeitos à revisão de projeto. E o Tribunal de Contas tem, naturalmente, tem sido cada vez mais exigente no que se refere à própria apresentação dos documentos demonstrativos de que houve revisão ao projeto. Aliás, se vocês consultarem os elementos que são disponibilizados pelo Tribunal de Contas de apoio ao processo, à tramitação do processo de requerimento de fiscalização prévia de contratos de empreitadas de obras públicas, vocês verão que nessas instruções que o Tribunal de Contas partilha, um dos elementos que está lá definido é precisamente a revisão de projeto. E, portanto, isso também acho que é um claro sinal de que, no entendimento do Tribunal de Contas, que me parece que é o entendimento que decorre da conjugação destas normas, é obrigatória a revisão de projeto. E, de facto, é mais um aspecto que torna particular esta preparação do procedimento de formação de contrato de empreitada. Uma breve nota aqui à portaria 255 de 2023. Ela é relativamente recente, como vocês podem verificar, ela é de 7 de agosto de 2023, entrou em vigor a 6 de setembro de 2023, e aquilo que eu também gostava que ficasse aqui transmitido era que, atualmente, os procedimentos que sejam lançados agora e que tenham que ter um projeto de execução anexo, esse projeto de execução já tem que estar elaborado à luz do regime da portaria 255 de 2023. Ou seja, e agora, passado já, ainda não chegamos a um ano, mas passado já vários meses, mais de meio ano, desde a entrada em vigor desta portaria 255 de 2023, esta questão começa a não ser uma questão tão problemática, mas na fase inicial de entrada em vigor deste diploma, de facto isto gerou bastantes dificuldades, porque várias entidades adjudicantes tinham projetos de execução já perfeitamente consolidados, realizados à luz da portaria de 701/2008, mas se depois a decisão de contratar do procedimento de empreitada de obras públicas fosse posterior a 6 de setembro de 2023, o projeto de execução já tinha que estar adaptado à portaria 255 de 2023. Portanto, hoje, ao dia de hoje, tudo o que seja decisão de contratar para a formação de um contrato de empreitada de obras públicas, que tenha que ter incluído no caderno de encargos um projeto de execução, esse projeto de execução tem que estar elaborado à luz das regras da portaria 255 de 2023. Este é um aspecto também naturalmente importante. Esta portaria, depois, ela tem, como vocês podem verificar, tem dois anexos. No primeiro anexo, aquilo que nós temos é um conjunto de regras relacionado com o conteúdo obrigatório que devem ter os vários tipos de obra, digamos assim, e, portanto, neste anexo 1, vocês têm depois especificidades em função do tipo de obra que vai ser realizado, e, portanto, há imensos tipos de obra que aqui estão assinalados, com depois especificidades para o que é que deve constituir o programa preliminar, o que é que deve constituir o programa base, o estudo prévio, anteprojeto e projeto de execução, bem como o que deve, em alguns casos, também incluir a assistência técnica especial. E, portanto, aqui estamos a falar de regras específicas por tipo de obra.
E depois tem um anexo 2, onde tem também a classificação das obras por categoria. E aqui nós temos 4 categorias de obras, e portanto, essas 4 categorias que vão naturalmente da 1 à 4, vai também, dependendo naturalmente da complexidade, do tipo de obras que está em causa, e isso é também importante, nomeadamente para depois a avaliação das competências de quem realiza os projetos, entre outras consequências decorrentes desta classificação das obras por categoria. Portanto, no anexo 2 temos então as categorias de obras. Ainda naquilo que é o âmbito da preparação do processo de formação de contrato de empreitada de obras públicas, temos ainda que ter em consideração um outro regime autónomo, também relevante, que tem a ver com as condições de segurança e saúde no trabalho em estaleiros temporários ou móveis, que está, como vocês podem ver, no Decreto-Lei 273 de 2003. E este Decreto-Lei é o Decreto-Lei que deve ser tido em consideração para elaborar o Plano de Segurança e Saúde. O Plano de Segurança e Saúde deve ser incluído pelo dono de obra no conjunto dos elementos que servem de base ao concurso. A base, digamos assim, é levada a efeito pelo dono de obra, mas depois o adjudicatário, portanto, o operador económico, neste caso o empreiteiro, a quem se adjudica o contrato, desenvolve o Plano de Segurança e Saúde para que o Plano de Segurança e Saúde seja adaptado àquilo que é a sua proposta e àquilo que é também as suas condições, digamos assim, decorrentes nomeadamente do plano de trabalhos para executar os trabalhos. Aliás, muito rapidamente, até porque eu começo a ficar aqui um bocadinho aflito com o tempo, mas muito rapidamente deixem-me só também dar-vos nota do seguinte. Esta adaptação do Plano de Segurança e Saúde vai depois merecer aprovação pelo dono de obra, e se a aprovação pelo dono de obra do Plano de Segurança e Saúde for posterior à data da consignação da obra, é esta data de aprovação do Plano de Segurança e Saúde que deve ser tida em conta para efeitos de início da contagem do prazo de execução da obra. Ok? Portanto, há aqui também um impacto especial no que se refere a este diploma. Vocês conseguem perceber em que circunstâncias é que é obrigatório ter um Plano de Segurança e Saúde, analisando os artigos 7º e 15º deste Decreto-Lei 273 de 2003. Depois, e tal como eu já vos tinha dito, o caderno de encargos pode ser, no caso das empreitadas de obras públicas, pode ser considerado nulo quando se verifique alguma destas situações que aqui está indicada e que está definida no número 8 do artigo 43. Portanto, quando o caderno de encargos não for integrado por um projeto de execução ou pelo programa preliminar, no caso da concepção-construção, quando o projeto de execução for elaborado sem prévia revisão de entidade devidamente qualificada para o efeito, nas situações em que é obrigatória a revisão do projeto, quando o projeto de execução não esteja acompanhado de algum dos elementos do número 5 do artigo 43 e não exista a tal fundamentação que eu vos falei há pouco, que dispense a junção de algum desses elementos do número 5 ao caderno de encargos, e quando os elementos da solução da obra, integrados no próprio caderno de encargos, não observem o conteúdo obrigatório da portaria 255 de 2023. Portanto, estes motivos que estão identificados no número 8 do artigo 43 geram a nulidade do caderno de encargos. Contudo, e no caso das empreitadas de obras públicas, estão previstas também no número 10 situações em que se pode reverter, digamos assim, a situação de nulidade e, portanto, o número 10 diz-nos como é que se pode proceder como é que pode ser sanada a nulidade verificada. Isto, de facto, é uma situação atípica, digamos assim, mas é algo que também visa defender o interesse público e visa colmatar estas situações de nulidade através da correção de aspectos relacionados com as mesmas e, portanto, o número 10, tal como vocês depois poderão ver com mais calma, prevê situações que permitem sanar a nulidade entretanto verificada. Ainda dentro daquilo que são as especificações próprias do processo de formação de contrato de empreitada de obras públicas, queria agora aqui assinalar alguns aspectos concretos. Primeiro, o regime da adjudicação por lotes, que está no artigo 46A, e que tem uma especificidade para o caso das empreitadas de obras públicas. Qual é?
é que, no caso da formação de contratos de aquisição de bens e serviços, em termos gerais, como é evidente, o Código determina que acima de 135 mil euros, ou seja, contratos cujo valor seja superior a 135 mil euros, é obrigatório para a entidade adjudicante, das duas uma, ou divide o procedimento em lotes, ou fundamenta o porquê de não ser possível dividir o procedimento em lotes. No caso das empreitadas, esse valor corresponde a 500 mil euros. Portanto, no caso das empreitadas de obras públicas, até 500 mil euros, a entidade pode levar a efeito a formação de um contrato de empreitada de obras públicas sem ter que dividir o procedimento em lotes e sem ter que fundamentar a não divisão do procedimento em lotes. Acima de 500 mil euros, a entidade ou divide o procedimento em lotes, e da divisão do procedimento em lotes podem resultar vários contratos, naturalmente, ou se a entidade entende que não é possível dividir o procedimento em lotes, tem, na decisão de contratar, tem que fundamentar o porquê não ser possível dividir o procedimento em lotes. Depois, o número 2 do artigo 46A indica alguns motivos que podem servir de ponto de partida para justificar a não divisão em lotes, nomeadamente quando as prestações forem técnico ou funcionalmente inscindíveis, ou se a separação desse objeto contratual causar graves inconvenientes para a entidade adjudicante, ou ainda quando, por motivos de urgência ou imperativos técnicos ou funcionais, a gestão de um único contrato se revela mais eficiente para a entidade adjudicante. De qualquer modo, um aspecto que eu não queria deixar de sublinhar era que a mera transcrição, digamos assim, destas duas alíneas não é fundamentação, ok? É muito importante que nós saibamos que podemos partir daquilo que nos diz a linha A e B do número 2 do 46A, mas depois temos que densificar com factos concretos o que é de facto algo que constitui uma dificuldade ou uma impossibilidade, digamos assim, de separar ou de dividir o procedimento em lotes. Também no que se refere aos contratos reservados, que estão regulados no artigo 54A e que naturalmente não se aplicam aos procedimentos de ajuste direto ou de consulta prévia, porque nesses procedimentos já é a entidade adjudicante que escolhe os operadores económicos aos quais envia o convite, como é óbvio. O artigo 54A permite, para determinados tipos de procedimento, que a entidade adjudicante reserve a possibilidade de ser concorrente a determinadas entidades. E está também previsto na linha B do número 1 que a entidade adjudicante pode reservar a possibilidade de ser candidato ou concorrente a micro, pequenas ou médias empresas devidamente certificadas nos termos da lei para procedimentos de contratos de empreitadas de obras públicas ou de concessão de serviços públicos e de obras públicas de valor inferior a 500 mil euros. Portanto, aqui temos também uma especificidade para o caso das empreitadas de obras públicas. Isto porque esta possibilidade, no caso dos contratos de aquisição de bens e serviços, aplica-se a contratos de valor inferior àquilo que são os limiares europeus, que são naturalmente valores inferiores a estes 500 mil euros que estão aqui indicados na subalínea II, na linha B do número 1 do artigo 54A. Depois, outra diferença muito relevante naquilo que é a preparação das peças do procedimento, no caso das empreitadas de obras públicas, e aqui já não estamos a falar do caderno de encargos, aqui estamos a falar ou do convite ou do programa de procedimento, está diretamente relacionado com os documentos que devem constituir a proposta. Ora, nós aqui estamos a falar do artigo 57 do Código dos Contratos Públicos, e esse artigo é um artigo que se refere aos documentos da proposta, e no número 1 nós temos os documentos que são exigidos em termos gerais, ou seja, em todos os procedimentos de formação de contrato devem ser exigidos os documentos previstos no número 1, com duas exceções. A primeira é que nos procedimentos com publicidade internacional o anexo 1 é substituído pelo documento europeu único de contratação pública, e os documentos que estão previstos na linha C, os documentos que digam respeito a termos ou condições, não é obrigatório, digamos assim, que as entidades adjudicantes exijam a apresentação de documentos para dar resposta a este aspecto da execução de contrato, ou seja, aspectos da execução de contrato não submetidos à concorrência. E, portanto, no número 1 temos
os documentos que se exigem em termos gerais, independentemente de se tratar de um procedimento de formação de contrato de empreitada, um procedimento de formação de aquisição de bens móveis, locação de bens móveis, aquisição de serviços. No número 2 do artigo 57, temos então a tal especificidade que se aplica apenas às empreitadas, na medida em que, quando estamos a formar um contrato de empreitada de obras públicas, devem exigir-se aos operadores económicos que vão submeter uma proposta, que para além dos documentos enquadrados no número 1 do 57, entreguem ainda uma lista dos preços unitários de todas as espécies de trabalhos previstas no projeto de execução, um plano de trabalhos e um cronograma financeiro quando o caderno de encargos seja integrado por um projeto de execução. Por último, quando estamos perante um procedimento de concessão-construção, deve ainda exigir-se aos operadores económicos que decidam apresentar proposta, que apresentem um estudo prévio. Portanto, há também aqui esta grande particularidade no que se refere aos procedimentos de formação de contratos de empreitada, e é o tipo de documentos que exige aos operadores económicos. E, naturalmente, que isto faz com que o processo de formação de um contrato de empreitada de obra pública seja mais complexo, seja mais difícil de analisar e seja também, para os operadores económicos, mais difícil de concretizar, na medida que o número de documentos, o tipo de documentos, a complexidade de documentos que são exigidos no caso das empreitadas de obras públicas é, em termos gerais, digamos assim, naturalmente que há alguns procedimentos de aquisição de serviços, fornecimento de bens, que são eles próprios também bastante complexos, mas eu diria que, em termos gerais, aquilo que é a instrução de uma proposta num processo de formação de contrato de empreitada é naturalmente mais complexa e mais difícil para os operadores económicos, assim como também para o júri de procedimentos de formação de contratos de empreitada de obra pública, a sua tarefa é mais complexa e é mais difícil, porque são mais os documentos que são analisados, é maior a complexidade destes documentos e isso, de facto, é um aspecto que também não queria deixar de partilhar convosco. Depois, uma outra especificidade das empreitadas de obras públicas está no artigo 60 e diz-nos, este artigo 60, que no número 4, que sempre que estamos a tratar de empreitada de obras públicas, o concorrente deve indicar na proposta os preços parciais dos trabalhos que se propõe a executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos certificados de empreiteiro. Isto para quê? Para nós sabermos e para constar da proposta, ainda que o alvará não seja um documento da proposta, o alvará é um documento de habilitação, mas através desta declaração, aquilo que os concorrentes vão, de certa maneira, fazer é dar nota de que, para aquele tipo de trabalho específico, possuem alvará. Ou, se não possuírem, que vão recorrer, através de subcontratação, a um outro empreiteiro, através de um contrato de subempreitada, a um terceiro para realizar aqueles trabalhos. Mas aquilo que é importante que fique logo, também nesta fase, verificado, é que quem está a concorrer está habilitado a realizar os trabalhos que estão em causa. Por isso é que, de facto, esta indicação imposta pelo número 4 do artigo 60 é também algo específico das empreitadas de obras públicas e algo também naturalmente importante e que tem que constar da proposta. Também relativamente ao prazo da apresentação de propostas, existem aqui diferenças e essas diferenças vêm precisamente na sequência daquilo que eu estava a dizer-vos, que tem a ver com a exigência e a complexidade deste tipo de procedimento. E reparem bem, ainda que para o ajuste direto e a consulta prévia não existam prazos mínimos para a fixação do prazo de apresentação de proposta, aí aquilo que nós vamos ter em consideração, e este aspecto é para mim também muito importante, é o regime do artigo 63. Vejam bem, num ajuste direto e numa consulta prévia, eu diria até que principalmente numa consulta prévia, apesar de não haver um prazo mínimo a ter em consideração para a fixação do prazo de apresentação de propostas, o regime que se deve ter em consideração é o regime do 63. E o artigo 63, aquilo que diz é que o prazo fixado para a apresentação de propostas deve ser adequado a permitir que os concorrentes apresentem uma proposta completa em função da natureza, das características, do volume e da complexidade das prestações objeto de contrato. Isto aplica-se não só aos ajustes diretos e às consultas prévias, como a todos os procedimentos. O que acontece é que depois, para o concurso público, existem prazos mínimos. No caso do concurso público, sem
publicidade internacional, o prazo mínimo no caso das empreitadas de obras públicas é de 14 dias. No caso do procedimento de concurso público com publicidade internacional, para as empreitadas de obras públicas, o prazo mínimo é de 30 dias. Estes prazos de 14 e de 30 dias são prazos mínimos que, em determinadas situações que estão previstas na lei, nomeadamente no artigo 136, podem ser reduzidos. Mas este é o prazo mínimo quando nós lançamos um procedimento de formação de contrato de empreitada. E aquilo que eu gostava de sublinhar era que temos mesmo que ter em consideração o que nos diz o artigo 63, porque estes prazos mínimos podem efetivamente, em alguns casos, não ser suficiente. E aquela ideia que existe muitas vezes de que um procedimento de formação de contrato será tão mais rápido, quanto mais curto for o prazo fixado para a apresentação de propostas, às vezes é uma verdadeira armadilha. Porquê? Porque prazos de apresentação de propostas que sejam curtos são prazos que tendencialmente levam à menor apresentação de propostas e com o menor número de apresentação de propostas nós temos menos concorrência e temos uma menor possibilidade de escolher a melhor proposta economicamente mais vantajosa de entre um leque alargado de operadores económicos e esta situação, digamos assim, para além disso, para além de poder ser um fator que diminui a concorrência, pode ainda claramente levar a que sejam apresentadas propostas tecnicamente mais fracas, ou seja, propostas com mais motivos de exclusão, propostas com mais motivos que possam dar origem a pedidos de suprimento à proposta previstos no artigo 72, número 13, e isso, de facto, é algo que não vai tornar o processo mais célere, vai tornar o processo mais demorado. E, portanto, este era um aspecto que eu também queria partilhar convosco. Outra especificidade também muito importante do procedimento de formação de contrato de empreitada de obras públicas está relacionado com o regime da revisão de preços. Ora, o regime da revisão de preços está regulado no decreto-lei a que eu já fiz referência, que é o decreto-lei 6/2004. Como vocês sabem, esteve em vigor durante algum tempo um decreto-lei, o 36/2022, que vinha prever um regime excepcional e temporário, nomeadamente que era conhecido pelo regime de revisão extraordinária de preços. Esse diploma já não está em vigor, mas, como eu vos dizia, o regime da revisão de preços está regulado no Decreto-Lei 6/2004 e decorre do artigo 1º deste Decreto-Lei 6/2004 e também do artigo 382 do Código dos Contratos Públicos, decorre, tal como eu vos dizia, a obrigação de se prever um regime de revisão de preços nos contratos de empreitada de obras públicas. Portanto, não pode haver contrato de empreitada de obras públicas sem que no caderno de encargos esteja prevista uma cláusula de revisão de preços. E mesmo os procedimentos, e isso é dito pelo Decreto-Lei 6/2004, mesmo nos procedimentos em que o caderno de encargos não prevê uma cláusula de revisão de preços, essa revisão de preços depois pode ser exigida durante a execução de contrato, e aquilo que nos diz depois o artigo 1º é que, nesses casos, as partes, contraente público e co-contratante, dono de obra e empreiteiro, vão encontrar, atendendo ao tipo de obra em causa, a fórmula de revisão de preços mais adequada ao tipo de obra. Portanto, relativamente à revisão de preços, temos também aqui uma particularidade que é, de facto, bastante importante. Não há revisão de preços quando a empreitada é celebrada na sequência de ajuste direto simplificado, isto nos termos do artigo 129. Depois, eu também queria dar nota de um outro aspecto que constitui uma particularidade das empreitadas e que, apesar de estar previsto no artigo 353, que é já da parte 3 do Código, diz ainda respeito à fase da formação de contrato. Porquê? Porque, se vocês olharem para o artigo 353, aquilo que vocês verão é o seguinte: a não ser que algo se diga de específico no caderno de encargos, aplica-se aos contratos em que é prestada caução, o reforço da caução através da retenção de 5% de cada pagamento. Portanto, por que é que isto é relevante? Porque se as entidades adjudicantes nada disserem em contrário, e quando o contrato tenha caução prestada,
vai haver lugar ao reforço da caução através da retenção de 5% de cada pagamento. E, portanto, esse é um aspecto que também distingue estes procedimentos de formação de contratos de empreitada de obras públicas de outros tipos de procedimento que estão aqui em causa. Só mais 2 ou 3 pontos, e se calhar peço-vos um bocadinho mais de paciência para além das 16h30, e peço também aqui à Marisa, se calhar, que me dê aqui só mais uns 5 minutinhos de compensação, digamos assim, mas eu queria ainda referir aqui 2 ou 3 aspectos que também me parecem relevantes, ainda que, naturalmente, de forma muito sintética, porque não conseguimos aprofundar cada um dos temas, mas pelo menos gostava de transmitir aqui algumas ideias adicionais. Primeiro, no caso das sanções contratuais, há aqui também uma diferença que é importante, que tem a ver com o seguinte. No caso dos contratos que não de empreitadas de obras públicas, o regime que decorre do artigo 329 é o de que nós só podemos aplicar sanções contratuais se elas estiverem expressamente previstas no contrato e atendendo ao regime que está previsto para a aplicação dessas sanções contratuais. Este é o regime geral, que é o regime que decorre do artigo 329. Contudo, no caso das empreitadas de obras públicas, nós temos, para além do regime contratual enquadrável no artigo 329 do Código, temos ainda o regime legal que decorre do artigo 403, na medida em que este regime do artigo 403 não depende da sua previsão expressa no caderno de encargos, porque aquilo que nos diz este artigo 403 é que, se existir um atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto que seja imputável ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual por cada dia de atraso em valor correspondente a 1 por 1000 do preço contratual inicial. E, portanto, esta aplicação de sanção é uma aplicação legal, não é uma aplicação de uma sanção contratual que esteja prevista no caderno de encargos. Ela pode estar prevista, aliás, por uma questão até de transparência, faz sentido que esta regra esteja prevista no próprio caderno de encargos. Aliás, se vocês forem ver o formulário da portaria 959/2009, está lá a previsão desta cláusula, mas eu queria apenas transmitir que aqui estamos a falar da aplicação de uma sanção contratual legal e não apenas uma sanção contratual, como pode acontecer noutro tipo de procedimento, prevista no próprio contrato. E tal como eu vos tinha dito, também não queria deixar de partilhar convosco este aspecto, que é um aspecto relativamente recente e que estamos ainda naturalmente a estudar e a adaptar para efeitos de aplicação, que tem a ver com a obrigatoriedade decorrente desta resolução do Conselho de Ministros, a resolução número 132/2003, que veio definir os critérios ecológicos aplicáveis à celebração de contratos por parte de entidades da administração direta e indireta do Estado, a isso incluindo o setor empresarial do Estado. Desde 1 de abril de 2024, que estas entidades, portanto, entidades da administração direta e indireta do Estado, onde está também o setor empresarial do Estado, têm que acautelar a inclusão de critérios ecológicos para 16 tipos de objeto contratual. Ou seja, esta resolução do Conselho de Ministros, que deve ser conjugada, e isso eu também gostava de vos transmitir, com a resolução do Conselho de Ministros número 13/2023, que aprovou a Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 2030. Esta resolução, como eu vos dizia, a 132/2023, ela tem, depois, na parte B, os critérios ecológicos específicos que estão identificados para 16 tipos de objetos contratuais. E um dos objetos contratuais que está aqui previsto é, precisamente, e é o último, é o que está no ponto 16, é a definição de contratos de empreitadas de obras públicas. Portanto, isto significa que entidades que estão no âmbito da administração direta e indireta do Estado, onde se inclui também o setor empresarial do Estado, estão, desde 1 de abril de 2024, obrigadas a incluir nos seus processos de formação de contratos de empreitada de obras públicas critérios ecológicos. Esses critérios ecológicos nós muitas vezes associamos apenas a questões relacionadas com o critério da adjudicação, ou seja, temos muitas vezes a ideia de que, se eu estou a falar de critérios ecológicos, eu estou a falar de incluir fatores ou subfatores da avaliação de propostas que tenham impacto ecológico, mas
quando nós falamos em critérios ecológicos, não estamos a falar apenas de definição de fatores ou subfatores de avaliação das propostas. Podemos estar a falar, por exemplo, na própria definição do objeto contratual, a escolha entre um objeto contratual que é um objeto contratual que permite defender melhor aspectos relacionados com a proteção do ambiente, aspectos relacionados também com a definição de critérios de qualificação, se levarmos a efeito um processo de concurso limitado por prévia qualificação. A definição, sim, de critérios de adjudicação, fatores e subfatores do critério de adjudicação e também é perfeitamente possível concretizar a aplicação de critérios ecológicos através da definição de aspectos da execução de contrato. Ou seja, nós podemos colocar obrigações às quais pretendemos que os operadores económicos se vinculem no próprio caderno de encargos, sem sujeitar esses aspectos da execução de contrato à concorrência. Ok? E este era um aspecto que eu não queria deixar de partilhar convosco. Depois, alguns destes critérios ecológicos são obrigatórios, outros são voluntários, outros são recomendáveis e outros eventuais. Estão aqui muitos colegas que eu sei que não estão abrangidos por esta resolução, e eu imagino que, de certa maneira, estejam a respirar de alívio. Agora, aquilo que me parece é que é inevitável que, mais cedo ou mais tarde, esta exigência seja também aplicável a todas as outras entidades adjudicantes previstas no artigo 2º e depois nos artigos 7º e seguintes dos setores especiais. Mas, como eu vos dizia, parece-me inevitável que, mais cedo ou mais tarde, estas exigências de aplicação de critérios ecológicos se apliquem a todas as entidades adjudicantes. Isto significa o quê? Significa que me parece a mim prudente que as entidades adjudicantes que não sejam a administração direta e indireta do Estado comecem já a olhar para esta resolução e comecem, dentro do possível, a aplicar alguns destes critérios ecológicos, até pelo seguinte: a aplicação destes critérios ecológicos depende muitas vezes também da resposta dos operadores económicos e à medida que os operadores económicos forem tendo a noção de que, para continuarem a responder a procedimentos de formação de contratos, têm que, provavelmente, adaptar-se e modificar alguma das suas práticas no sentido de serem ambientalmente mais responsáveis, este processo vai naturalmente demorar o seu tempo e obviamente que se as entidades puderem aos poucos ir dando alguns passos nesse sentido, eu acho que isso é também importante. E, portanto, não queria também deixar de partilhar convosco que temos agora aqui esta especificidade relativamente à escolha do tipo de procedimento. Naturalmente, e como vocês sabem, portanto, isto é um assunto que já está, eu diria que mais do que consolidado, quando nós escolhemos o tipo de procedimento com base no critério do valor, vamos aplicar, no caso das empreitadas de obras públicas, o disposto no artigo 19, e, portanto, aí os valores são valores que se aplicam apenas às empreitadas, ou seja, o ajuste direto pode ser adotado para a formação de contratos até 30 mil euros, a consulta prévia até 150 mil euros, o concurso público ou limitado por prévia qualificação sem publicidade internacional até um valor de 5.538.000 euros. Deixem-me só alertar que os limiares europeus foram alterados agora no final de 2023 para o ano 2024 e 2025, e depois, acima deste valor, o procedimento tem que ser lançado com publicidade internacional. O procedimento de escolha, ou melhor, a escolha do tipo de procedimento também pode, naturalmente, ter em consideração critérios materiais, e aqui eu destacava essencialmente, por um lado, o artigo 24, que tem regras gerais do recurso ao procedimento de ajuste direto para a formação de contrato. E eu aqui, no caso das empreitadas, eu chamo especial atenção para o cuidado que se deve ter no recurso ao critério material da linha C do artigo 24, número 1, que tem a ver com a invocação da urgência imperiosa. Naturalmente que em alguns casos de empreitadas, e tal como eu referi logo no início, há mesmo necessidade de rapidamente recorrer à execução de uma empreitada por questões de segurança, por questões de proteção de pessoas e bens, e aí sim pode haver eventualmente lugar ao recurso ao critério material, mas aquilo que me parece é que faz todo sentido as entidades preverem ou definirem um contrato de execução
eventual à medida das necessidades para precisamente dar resposta a este tipo de situação. É claro que, dir-me-ão vocês, mas é muito difícil preparar um contrato desses porque eu não sei se vai ruir um muro com estas características, com aquelas, e portanto aí, de facto, a dificuldade existe. Mas eu queria apenas sublinhar que o recurso ao critério material deve ser excepcional e muito bem fundamentado. Por último, só mesmo para acabar, existem também especificidades no que se refere ao recurso ao concurso público urgente, que está definido aqui nos artigos 155 e seguintes, na medida em que, no caso das empreitadas de obras públicas, só é possível recorrer a este tipo de procedimento para contratos de valor inferior a 300 mil euros. Para as medidas especiais de contratação pública, o valor que eu queria referir é o valor de 750 mil euros, que é o valor máximo para o recurso do procedimento de consulta prévia simplificada, que está prevista nas medidas especiais de contratação pública e que é, de facto, bastante diferente do valor máximo do regime geral da consulta prévia, que é, como acabamos de ver ainda agora, de 150 mil euros. Eu queria só ainda alertar para dois aspectos. No que se refere a esta fase dos erros e omissões, dar nota de que, no caso das empreitadas de obras públicas, este tema tem especial relevância porque, não raras vezes, durante a execução da obra, somos confrontados com erros e omissões do projeto, e esses erros e omissões do projeto dão também, muitas vezes, origem à realização de trabalhos complementares, e eu queria alertar, por um lado, que este regime dos esclarecimentos e listas de erros e omissões está também relacionado com as responsabilidades pelos trabalhos complementares do artigo 378 e, por último, queria ainda alertar-vos que também, neste prazo do primeiro terço que existe para a apresentação de listas de erros e omissões e pedidos de esclarecimento, também pode, ao abrigo do Decreto-Lei 6/2004, também podem ser apresentados pelos concorrentes pedidos de correção ou de alteração das fórmulas de revisão de preços que estejam no caderno de encargos, ou ainda, no caso de omissão da inclusão de uma cláusula de revisão de preços, os concorrentes podem invocar essa questão precisamente para que se corrija o caderno de encargos. Depois, quanto aos documentos de habilitação, naturalmente que no caso das empreitadas, para além dos documentos tipo, os documentos de habilitação gerais, digamos assim, que se exigem, nos outros procedimentos, a declaração de inexistência de dívidas à Segurança Social, a autoridade tributária, os registros criminais. Para além disso, também no caso das empreitadas, constitui obrigação de entrega os alvarás que comprovem que o concorrente, isoladamente ou com recurso a subempreiteiro, possui as qualificações necessárias, digamos assim, para executar a obra. O artigo 95 depois permite, no caso das empreitadas, que não seja reduzido o contrato escrito quando o preço contratual não exceder 15 mil euros, mas também, para isso ser possível, ou seja, para não ser necessário reduzir o contrato escrito, é preciso também que a obra seja de complexidade técnica muito reduzida. Por último, e agora é mesmo para acabar, senão imagino que a Marisa entre já aí com ar um bocadinho ameaçador, mas mesmo para acabar... Já estou, Pedro. Já vi que sim, só mesmo para acabar. E só para também vocês perceberem que, de facto, e o objetivo, acho que de certa maneira era um bocadinho esse, era que eu falasse a grande velocidade, porque não conseguimos numa hora e meia, cerca de uma hora e meia, falar naturalmente com a profundidade adequada sobre vários temas. E para além de tudo aquilo que eu fui conseguindo falar, com as minhas limitações, como é óbvio, tínhamos ainda muito mais para falar, porque aqui neste slide eu transmito-vos apenas aquilo que são as principais fases daquilo que era um processo de execução de uma empreitada e que naturalmente depois da celebração do contrato tem estas fases principais que aqui estão, a consignação, a realização da empreitada propriamente dita, que tem mil e uma situações que podem acontecer, a recepção provisória, prazo de garantia e depois a recepção definitiva. Por último, e agora é mesmo, há outra especificidade nas empreitadas que tem a ver com o seguinte: no caso das empreitadas, o acompanhamento da obra é feito, como vocês sabem, para além do gestor de contrato, também pelo diretor de fiscalização da obra. E essa de facto é também uma especificidade. Dito isto, resta-me agradecer e agora abrandar um bocadinho, não é? Que eu ia aqui a toda a velocidade. Vou interromper aqui o compartilhamento e agradecer a atenção.
Não, nós é que agradecemos. O Pedro olha, quase um bocadinho na linha do noticioso deste fim de semana. O Pedro ia tipo meteorito, não é? Pois, espero não ter sido perceptível, pelo menos. Foi extremamente perceptível, de tal modo, a alta velocidade, diz-nos aqui a Fátima Alves que eu consigo. Isto é uma antecipação do TGV. Aqui o Pedro Teixeira já nos está a fazer a linha. Mas foi muito... Eram muitas questões que queria abordar, naturalmente, e não queria deixar de partilhar convosco estas questões, e por isso teve que ser mesmo assim. E eu agradeço já à Rita e à Wanda, porque já estão a antecipar aquilo mesmo que eu ia dizer. Para mim, que sou uma leiga, faço sempre este parênteses. Eu sou uma leiga nesta matéria, a minha formação é outra, e, portanto, também para mim foi muito claro a abordagem que fez. Portanto, eu deduzo que para quem está do outro lado, mais entendível ainda. Pedro, permita-me só dizer uma coisa, uma vez que nós hoje estamos aqui com uma novidade, que é nós estamos com uma ligação direta ao Instagram, não sei se sabe. Portanto, o Pedro... Exato, ficou como eu, Pedro. Ficou como eu. Só para vos dizer que, deixe-me fazer aqui um parênteses para deixar respirar e beber aqui um bocadinho de água, se quiser. Se tiver aí não beba também aqui um bocadinho de água. Isto tenho aqui as colegas de equipa que trabalham também esta questão de levar-nos a informação ao nosso público. Não há nada melhor do que termos algo muito precioso que sabemos que temos. Temos especialistas com um conhecimento, com um nível de especialização que é uma preciosidade, e eu orgulho muito de fazer parte também desta equipa, mas de nada nos serve que este conjunto de competências e de conhecimentos fiquem fechados aqui numa redoma, e daí as colegas da área do marketing não é a sua praia nem a minha, Pedro, mas são elas que nos fazem o caminho e que nos levam também às pessoas, e portanto a quem nos assiste eu peço também que nos façam este acompanhamento pelas redes, porque é aí que nós divulgamos estas ocasiões, estes momentos, estes seminários conjuntos que permitem que de norte a sul, e eu gosto muito de destacar também o papel das ilhas, que todos possamos estar numa sala comum. Portanto, peço-vos que façam este acompanhamento também, porque os nossos eventos são lá divulgados. Está bem? Foi o Instagram, Pedro. Olha, eu acabei de ser surpreendida. Eu mais ainda, não é? Exato. Espero não ter dito muitas asneiras. Não, foi só, é um pequeno direto, só aqui é um lusco-fusco, como diziam os gatos do Rentelli, 5, 7 minutos, não é nada, foi menos. Pronto, agora a quem nos segue num tom aqui um bocadinho mais sério. A explanação foi extremamente clara, também concisa. Eu já tinha dito isto no início, o espaço de tempo já cá está. Sabemos que isto é matéria de particular interesse, senão também não teríamos tido este nível de adesão. Tivemos um afluxo de inscrições muito grande, ficámos muito próximo aqui das 700 e muitas pessoas, portanto isto significa que a matéria é cara a todos e, portanto, o Pedro aqui as manteve as pessoas agarradas e mais, aqui valem dos comentários, porque estes são para si, em relação à apresentação. Muito obrigado, agradeço temos também aqui um conjunto de questões que foram sendo lançadas e permita-me este parênteses, uma vez que, e agora vou-lhe entregar a responsabilidade toda, a culpa é toda do Dr. Pedro Teixeira, que por último se foi esticando e não deixou o espaço que era necessário para cobrirmos todas as questões. Ainda assim, e tinha havido este acordo tácito e prévio entre nós, caso consideremos que há questões que não podem ser repassadas neste pequeno espaço de tempo que nos resta de 15 minutos para perguntas e respostas, elas serão depois integradas na apresentação. Também, Pedro, antes de lhe fazer as perguntas, vou só dar nota aqui, porque temos pessoas que estão a dizer que têm que sair às 5 horas e questionam em relação ao envio da documentação. Eu já o tinha dito no início, portanto, a documentação será enviada a todos por e-mail, a todos os participantes, também dizer-vos que têm que, para receber, portanto, para darmos andamento à recepção da documentação, têm que validar a vossa presença. Como é que o fazem? Através do preenchimento do nosso inquérito de aferição das vossas expectativas em relação a esta ação. Portanto, têm que preencher o questionário e depois receberão, provavelmente a partir de amanhã, espero eu, aqui também conto um bocadinho com a ajuda do Pedro. Amanhã, eu envio já, o que for da minha parte, vai já. E se for necessário, nós fazemos aqui uma adenda depois em relação às questões. Pronto, fazemos essa adenda e enviaremos também a todos, está bem? Portanto,
será enviada a apresentação após o preenchimento do questionário que pedimos que preencham amanhã. Amanhã, está bem? Em relação a quem tem que sair às 5 horas, não haverá problema, porque nós vamos também interromper isto 5 e um bocadinho. A ideia das facts é ótima, eu sei que sim, Lídia, e nós já temos feito isto em alguns webinars, mas nem sempre é possível. Também faço-vos esta nota, lá está. O questionário vai ser enviado por link, recebem nos vossos e-mails. Eu volto também a dizer-vos isto. Em curso iniciou esta iniciativa de trabalhar os temas quentes ligados à administração pública nestes pequenos momentos online, seminários online, 2 horas abertos a todos. Ainda assim, não podemos deixar de vos dizer que nós gostaríamos de vos convidar a todos a poderem também estar presentes nas nossas ações de formação, nos nossos programas avançados, onde de forma mais detalhada tem a resposta a muitas das questões que são particulares aos municípios, particulares às diferentes entidades municipais e não só. Portanto, e sobretudo aqui, em relação ao que nós temos no âmbito da contratação pública, seria muito interessante também que possam fazer esse mesmo escrutínio e análise, e se vos é ou não pertinente poderem estar connosco de uma forma mais próxima, está bem? Portanto, às vezes, a questão aqui das facts eu compreendo, mas nós não podemos esgotar o tema, não é esse o propósito. Pronto, e agora para não começarem a pensar, mas então isto acaba às 5 e a Marisa ainda está ali a falar, já me calei, vou passar às perguntas. Pedro, já bebeu o seu copo de água, já respirou, podemos passar aqui Respirar, este tenho momento respirado, então. não é? Respirar, tenho respirado. Ora bem, então vamos começar aqui com a Ana Isabel Cruz, que colocou a seguinte questão, foi logo num momento muito inicial: jardinagem e manutenção de espaços verdes, deve ser considerada empreitada? Quer dizer, repare bem, é difícil responder assim a esse tipo de resposta tão concreta. Aquilo que eu diria era o seguinte: à partida, trabalhos de jardinagem, eu diria que não é? Agora, se estivermos a falar de trabalhos que digam respeito naquilo que é a conservação de jardins, sei lá, e aqui eu não queria estar a entrar numa área muito técnica porque posso com muita facilidade dizer asneiras grandes, mas se estivermos a falar depois dentro do jardim de colocar calcetamento numa parte do jardim, andar com obras de substituição de pintura, quer dizer, aí provavelmente já teremos que considerar esse tipo de trabalho como empreitada. Portanto, aquilo que eu disse no início e que eu tomo a liberdade de voltar a repetir é o seguinte: cada tipo de trabalho que vai ser desenvolvido deve ser devidamente concretizado e depois aquilo que me parece a mim que teremos que fazer é olhar para os anexos da Lei 41/2015 e tentar perceber se o tipo de trabalho que estamos a falar se enquadra na definição das subcategorias de trabalhos que estão nesses anexos da Lei 41/2015. Portanto, não é fugir à pergunta, muito sinceramente, mas naturalmente, especificidade, não é? a especificidade, não é? Porque repare bem, eu vi agora que estavam aqui a colocar a questão que era: tenho bancos de jardim para colocar ou para fixar. Eu, assim, de repente, parece-me que isso não é considerável, ou não terá que ser considerável como um contrato de empreitada, porque reparem bem, há depois também que ter em consideração o regime do artigo 32, que fala sobre os contratos mistos. E esse regime do artigo 32, que é de facto também muito importante, pode estar aqui em causa um contrato de fornecimento de bens que tenha uma componente específica e necessária da instalação dos bancos, que seja uma componente de empreitada, mas que não seja relevante ou que não seja a mais relevante no âmbito daquilo que é o objeto total do contrato. E para esse efeito, volto a dizer, o artigo 32 depois diz-nos: ou nós definimos o que é o mais relevante pelo valor de cada um dos tipos de prestação, se isso for perfeitamente possível de distinguir, ou, se não for o caso, ou seja, se não conseguirmos fazer essa identificação pelo valor de cada uma das partes do objeto contratual, pela própria preponderância de cada uma dessas partes. Ok? E creio que não haverá aqui a preocupação de responder sim ou não, até porque é mesmo isto. Terá que haver um escrutínio depois detalhado daquilo que é o objeto do contrato. Pedro já e principalmente, só uma questão que eu acho que também é muito importante. Isto é um bocadinho transversal à contratação pública. As funções não podem funcionar como ilhas.
eu não posso ter alguém isoladamente a olhar para a situação. Eu tenho que ter uma análise, se calhar, de uma visão técnica, eu depois tenho que conjugar essa análise técnica com uma vertente mais jurídica, depois provavelmente vou ter que ter alguma ajuda também de uma componente mais de quem acompanha a matéria da contratação pública no dia a dia para haver coerência com aquilo que são as decisões da entidade, ou seja, estas matérias da contratação pública, elas precisam de uma abordagem integrada. E isto é, de facto, muito importante em todas as áreas da contratação pública. E aqui também, não é? Olha, é um bocadinho atalho depois, porque eu acho que a resposta será exatamente a mesma aqui que para o Luís Leal, que questionava se a substituição de iluminação de um edifício podia ser considerada uma empreitada. Caímos na mesma situação. Pode ser uma empreitada, Sim, pode ser uma aquisição de bens. sendo trabalhos elétricos, à partida serão empreitada, não é? Aquilo que eu disse logo no início, e volto a repetir, e eu conheço essa realidade, porque eu próprio estive também muito tempo nessa realidade, muitas vezes a tentação é procurar simplificar para ter a resposta à necessidade o mais rapidamente possível. E como nós vimos, o processo de formação de um contrato de empreitada é mais complexo que o processo de formação de um contrato de aquisição de bens ou de uma aquisição de serviços. E muitas vezes a tentação é procurar garantir que não vamos considerar aquele contrato como um contrato de empreitada para que o processo de formação seja mais célere. Eu percebo isso, mas a noção é que temos que ter consciência de que existem regras. E as regras são aquelas que eu vos comuniquei logo no início, ou seja, a articulação do artigo 343 com os anexos à tal Lei 41/2015. Olha, de uma forma muito sintética, Rui. Rita Godinho questionou. Os concursos públicos internacionais podem ser considerados urgentes? Também foi numa fase muito inicial. Internacionais, Se não, quer podem ser dizer, considerados urgentes. não são procedimentos urgentes. Agora, eu não sei se a pergunta era relativamente à fixação do prazo para a apresentação de propostas. Aquilo que nos diz o artigo 136 é que em determinadas situações que estão identificadas nesse artigo 136, pode eventualmente o prazo fixado para a apresentação de propostas ser reduzido, no caso de situações urgentes, mas aí isso tem que estar devidamente, tem que estar devidamente justificado. Ou seja, estamos a falar do número 3 do artigo 136. Agora, um procedimento de concurso público com publicidade internacional não é um procedimento urgente, é um procedimento que tem as suas regras próprias, não é? Espero ter respondido à questão. Vamos pedir à Rita que se pronuncie, entretanto, Sim, eu já aproveito. Depois tínhamos aqui um conjunto de pessoas, e eu já disse isso e já vos deixei esta nota, que tinha pedido aqui um bocadinho a sua ajuda no sentido de poderem ser elencada a legislação que é mais relevante do ponto de vista do planeamento dos contratos de empreitada. Eventualmente depois podemos antecipar isso em relação à apresentação. E já agora, Lúcio, já diga, agora, Marisa, Pedro. eu vi aqui num pop-up do chat uma pergunta a aparecer e pronto, e já agora que a vi, deixa-me só responder, pode ser até interessante para os outros, Claro. que a pergunta era se os ajudos diretos simplificados do artigo 128 se podem ser considerados como de manifesta simplicidade para efeitos de não junção ao caderno de encargos do projeto de execução. Eu diria que tendencialmente sim, não é? Tendencialmente sim, porque são efetivamente empreitadas cujo valor não ultrapassa os 10.000 euros ou não pode ultrapassar os 10.000 euros e à partida, quer dizer, realizar uma empreitada abaixo de 10.000 euros e ser uma empreitada de tal modo complexa que exija um projeto de execução, eu tendencialmente, sublinho, diria que obras abaixo de 10.000 euros serão tendencialmente obras de manifesta simplicidade, ok? Pronto, e assim esta já fica, já podemos pôr um visto. Eu queria. Ok, está bem, mas temos que dar pequenos passos, não é? Temos que dar pequenos passos. A Cristina Monteiro esteve aqui muito ativa também e vou ter que lhe pedir desculpa. Não, desculpem. Cristina Monteiro, eu vou retirar uma das suas questões, colocou aqui várias, mas antes eu estava a falar da Lúcia Liquito, do município de Espinho, que questionava, também me parece muito abrangente, Pedro, tem 30 segundos para responder a isto. Como se deve operacionalizar o ponto 3 do artigo 36 do CCP? O número 3 do artigo 36, como é que se deve operacionalizar? Ora bem, deixa-me só ver aqui, tem a ver com contratos que tenham um valor superior a 5 milhões de euros. Aqui não há muito que dizer, pelo seguinte, o próprio artigo
diz-nos o que é que nós devemos ter em consideração. Ou seja, para contratos de valor superior a 5 milhões de euros, a decisão de contratar, que tem sempre que ser fundamentada, eu repito, a decisão de contratar, que tem sempre que ser fundamentada, neste tipo de contrato, tem que ser especialmente fundamentada. E esse especialmente fundamentada é através de uma avaliação de custo-benefício. E depois, o próprio número 3 tem um conjunto de linhas que devem ser perfeitamente identificadas na tal avaliação de custo-benefício. Nomeadamente, aquilo que eu sugiro é que, das duas, uma, ou a entidade adjudicante tem recursos próprios, recursos humanos e também recursos técnicos para fazer esta avaliação de custo-benefício, e se o fizer internamente, tem que, desculpem uma expressão, picar cada um dos pontos que estão aqui previstos nestas alíneas do número 3 do 36, e portanto, e se não for aplicável alguma destas alíneas, devem naturalmente indicar que não é aplicável e justificar o porquê de não ser aplicável, ou então o que podem fazer, e reparem, para este tipo de investimento provavelmente já valerá a pena contratar externamente um serviço que realize esta avaliação custo-benefício e que naturalmente tenha que existir e naturalmente que tenha que cumprir com todos estes pontos. Se bem estou a perceber a pergunta é se pode ser este estudo feito internamente. Eu julgo que sim, que pode, ou seja, não há nada que nos obriga, nós, entidades adjudicantes, a contratar esta avaliação de custo-benefício a algum tipo de entidade que esteja até devidamente autorizada ou qualificada para esse efeito. O que é importante é, naturalmente, que este estudo tenha uma fundamentação técnica credível, porque nós não podemos olhar para esta obrigação, e desculpem-me aqui esta uma opinião mais pessoal, não podemos olhar para esta obrigação apenas e só no sentido de querer cumprir com o requisito. Ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? É nós garantirmos que para gastar tanto dinheiro, ou seja, estamos a falar de contratos acima de 5 milhões de euros, que o propósito associado à execução do contrato é efetivamente um propósito que faz sentido e que é efetivamente uma resposta àquilo que são as necessidades da entidade. Ok? Sobretudo isso, não é? O foco tem que ser Sim, esse mesmo, não é apenas um cumprimento dos normativos, mas é exatamente. o propósito dos normativos. Exatamente. Exatamente. Ora, então a Cristina Monteiro, ainda a propósito da Manifesta Simplicidade, pedia-lhe que pudesse dar um exemplo de quando é que pode ser lançado um concurso sem projeto de execução e se, pode ser, se a Manifesta Simplicidade pode ser considerada em relação a uma classificação quantitativa. Uma classificação quantitativa só, acho pouco. Agora, aquilo que eu acho que pode ser um ponto de partida é o seguinte: se nós olharmos para a portaria 255 de 2023, e se nós olharmos aqui para o artigo, deixem-me só ver aqui num instante, se nós olharmos aqui para o artigo 11 da portaria 255 de 2023, nós vemos que as obras que estão classificadas em função das categorias, e podem ser classificadas entre 4 categorias, portanto, da categoria 1 à categoria 4, e as obras que são classificadas na categoria 1 são obras de natureza simples, em que sejam dominantes as características de concessão fácil pela simplicidade de satisfação do programa preliminar, elevado grau de repetição das diferentes partes de componente da obra, sistemas de métodos de execução dos correntes. O que significa que muito do que está aqui está associado a um projeto de execução. Ok? E, portanto, eu não quero ser incoerente no que vos vou dizer, mas em determinadas situações, se nós olharmos para as obras classificadas como categoria 1, volto a dizer que nos termos desta portaria são ainda assim classificadas relativamente a este aspecto, tendo em consideração que vai haver um projeto de execução para as mesmas, isto pode ser um ponto de partida. E isto significa o quê? Para tentar responder agora, se calhar de uma forma mais objetiva à questão. É mesmo necessário fazer uma análise casuística das obras que se vão realizar e da sua simplicidade. Olhar principalmente para aspectos técnicos, e aqui a simplicidade está relacionada com os métodos construtivos,
com a questão relacionada com a segurança, com o prazo de execução da obra e também com o valor, mas eu, muito sinceramente, tenho muita dificuldade, até porque, naturalmente, sou jurista e não tenho conhecimentos técnicos na área da construção, mas tenho muita dificuldade em aprofundar essa parte técnica. Mas eu diria que a análise tem efetivamente que ser feita de forma casuística e por isso tenho alguma dificuldade em responder assim diretamente. Ainda assim, o que me parece é que o fator quantitativo só por si parece-me pouco. Ok? Não acho que se deva considerar que uma obra é de manifesta simplicidade quando tem um determinado valor. Isto sem prejuízo daquilo que acabamos de ver quanto ao ajuste direto simplificado, que estamos a falar de 10 mil euros e que de facto parecem valores manifestamente baixos, não é? Muito baixos até para aquilo que é o normal das empreitadas de obras públicas. Pedro, eu vou propor-vos, se calhar, o seguinte: vão ficar muito zangados comigo, mas uma vez que já estamos aqui nas 5 horas e uma vez que tenho várias pessoas a darem indicações que vão sair, nós temos um número grande, elevado de questões que têm muito que ver com os temas que foi passando. E, efetivamente, desde a questão da revisão especial de preços, o contrato ecológico, creio que haveria aqui. Portanto, eu vou ter que aceitar... Sim. Critério. Eu vou ter que aceitar aqui a sugestão do Pedro e, para não defraudar as expectativas, se bem que tenho mais uma vez que lhe dizer que a responsabilidade é toda sua. Eu aceito. Aceito, mas ao mesmo tempo, e voltando a reforçar também aqui a clareza da sua explanação, efetivamente a cada tópico a audiência foi acompanhando e foi colocando depois estas questões no sentido do detalhe e do aprofundamento. E para não borrarmos aqui as expectativas, eu propunha-lhe, Pedro, que realmente agrupássemos aqui, até porque elas estão mesmo em clusters, teve que ver com os vários momentos da apresentação, e eventualmente integrarmos isto na apresentação e fazermos uma resposta mais breve. Que me diz, isto de maneira a que não fiquem todos aqui muito zangados comigo. Temos ainda duas folhas. Sim, nós podemos naturalmente fazer isso sem problema nenhum. Eu não queria era que depois ficassem desiludidos se eu eventualmente não conseguir responder concretamente a todas as perguntas, porque, como compreenderão, há algumas questões mais genéricas que eu naturalmente consigo enquadrar e consigo dar a minha opinião, outras mais concretas eu, sem ter todos os elementos ou sem conhecer o processo em concreto, naturalmente que terei alguma dificuldade em emitir uma opinião mais definitiva, ok? Mas agora compete-me a mim também fazer o desafio aqui à nossa audiência. Nós temos um programa avançado de contratação pública no âmbito das empreitadas. Eu também gostaria de desafiar, sobretudo àqueles que têm neste momento a seu cargo a elevada responsabilidade destas definições, também que possam analisar este mesmo programa e perceber a pertinência e a importância de fazerem neste caso mesmo, é uma formação mais aprofundada para situações concretas. Portanto, o propósito aqui é uma informação de natureza mais transversal, que cabe a todos. Eu estou a ver aqui algumas pessoas a dizer mais uma vez que têm que sair e, portanto, acho que estou no caminho certo ao dizer isto. Também não, porque a hora já cá estava e eu disse isso muitas vezes. Portanto, convido-vos a todos também a poderem acompanhar aquilo que é a oferta, sobretudo aqui o programa avançado, para perceber se é ou não um sítio onde podem, com algum nível de detalhe, também trabalhar estas questões mais particulares referentes aos serviços de cada um. Sim, Pedro, acho que faz sentido, até porque o programa permite isto mesmo e não tem esta carga horária. É um bocadinho mais avançado e está aí muito próximo. Portanto, Pedro, fica este compromisso de acrescentarmos um esclarecimento mais transversal no espaço da própria apresentação. Assim, Pedro, agradecer-lhe, brinquei aqui consigo 2 vezes ao dizer que foi muito responsável mas foi muito responsável por isto mesmo. Acho que a forma como a audiência se foi agarrando e foi interagindo aqui no chat é também, e palavras como muito eloquente, extremamente esclarecedor, foi muito cativante a apresentação, portanto acho que está tudo dito. Em termos de adjetivação, não, eu é que agradeço porque o Pedro tem este condão, é muito prático na forma como pega nos temas, apesar de uma última vez é também um apaixonado pela temática e então quer sempre acrescentar mais um pontinho, não é? É isso mesmo. Mas nem sempre é possível. Pedro, muito obrigada a vocês que aqui estão
pela primeira vez e também aos repetentes, muito obrigada em nome da Encurso, pela confiança, pela disponibilidade, pelo interesse. Nem sempre é possível participarem em todas as nossas edições, compreendo isso. Ainda assim, é muito importante para esta equipa perceber que o esforço deste trabalho e desta marca que se vai construindo aqui, que é uma marca de credibilidade em relação àquilo que procuramos fazer nas pequeninas e nas grandes salas. Obrigada por nos acompanharem. Também dizer-vos que o mês de junho vai ser um mês também de webinars, não no âmbito da contratação pública, vamos para uma coisa um bocadinho mais levezinha, que o Pedro gostará também, Work-Life Balance, já no dia 4. Às vezes precisamos disto, em matérias muito densas, precisamos também de saber conciliar. Sem dúvida. E, portanto, estão todos convidados também a estar presentes, e depois temos também as alterações ao CIADAP, outro tema quente, esse já no próximo dia 7, creio eu. Última nota, nós vamos alterar a nossa plataforma, isto será em Teams. Como tivemos uma experiência muito estressante na última edição, eu peço a todos, os interessados devem fazer o seu registro de imediato, porque a Microsoft não é muito nossa amiga e ela quer registros muito atempados, de maneira a que não se faça tudo à última da hora e não se bloqueiem os e-mails. Portanto, estejam já atentos, quem tiver efetivamente interesse deve fazê-lo, o registro até à semana anterior. Está bem? Pedro, obrigada aqui por este parênteses, agradeço a todos e nós voltamos a ver-nos já, se calhar amanhã, não sei, o Pedro estará aí numa destas salas. Pedro, muito obrigada. Ok, obrigado eu. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigada a todos.